para mais um episódio da nossa temporada de Meetups. Era suposto que esse Meetup fosse na quinta-feira da semana passada, mas por motivos que vão além da nossa vontade, não foi possível termos o nosso Meetup na quinta-feira da semana passada. Mas estamos aqui hoje, e hoje estamos aqui com a Elizabeth Oliveira, Product Designer portuguesa, e espero que vocês desfrutem deste, que é o nosso segundo episódio da nossa temporada de Meetups Live. Então, dizer que esta temporada de Meetups é uma iniciativa da World Class Designers, com apoio da Cine Group Moçambique, e agradecer a todos por todos que têm dado suporte para que estes meetups lives continuem no ar. Então, como sempre, eu sempre começo o nosso live apresentando a XT Maputo, mas sempre começo com a XT Global, que é, para quem não sabe, a XT Maputo é um comitê local da XT Global. Então, a XT Global é uma espécie de organização que conta com o apoio de membros da disciplina de Design de Interação, fundada em 2003, e hoje conta com mais de 100 mil membros e está em mais de 100 países. Então, o objetivo da XT Global, Interaction Design Association Maputo, desculpa, é de melhorar a condição humana, cada vez mais desafiada por experiências pop, através do avanço de design de interação. Então, isto é tudo em relação a esse é o resumo que eu sempre trago em relação à XT Global. Passamos por conseguir para o capítulo da XT Maputo. A Interaction Design Association Maputo, a Associação de Design de Interação Maputo, surge em 2017, tendo o seu primeiro meetup nos meados de 2017, e desde lá até cá já tivemos a oportunidade de organizar meetups presenciais. Como vocês sabem, nós tínhamos organizado meetups presenciais, com a participação de vários speakers a níveis nacionais, falo de Moçambique, e speakers a nível internacional. Então, o objetivo da XD Maputo é promover eventos que estimulem a produção de conhecimento, mostrar a importância do processo de trabalho, para além da inserção do próprio design de interação a nível local. Então, um dos nossos objetivos é melhorar as experiências que os usuários têm quando usam websites que não são responsivos, websites que usam websites que levam muito tempo para processar. Quando tu entras numa instituição, tu não sabes se a porta abre para frente ou para trás. Então, o design de interação vem com o intuito de melhorar essa experiência. Salientar que o design de interação é aplicado em quase todas as áreas. Quase todas mesmo. O que normalmente costuma acontecer é que parece que é só aplicado a nível digital, mas é aplicado em tudo, em objetos físicos. Então, hoje, como já havia dito, temos aqui a Elizabeth para uma conversa em torno do design na lusofonia. Então, Elizabeth, podes, por favor, apresentar? Olá a todos, estou apresentando-me, eu sou a Elizabeth, vivo em Portugal, eu nasci em Moçambique. Para mim é sempre difícil isto de ser portuguesa ou ser moçambicana, eu sinto que sou os dois, mas vivi a minha vida toda em Portugal. No passado estive ligada à música e depois fui acabando por fazer design e acabei por me tornar designer. Pronto, e foram anos até me tornar designer, também fiz development pelo meio, e hoje sou product designer para uma empresa chamada Elastic, que trabalhamos muito com data visualization, com data,
é um produto de search. E pronto, e também gosto muito de open source e faço muitos projetos open source. E também acabo de falar em algumas conferências sobre design e development. E pronto, acho que esta é a minha pequena apresentação. E antes de mais, também é um prazer estar aqui e é sempre bom falar com pessoas de Moçambique, especialmente, que ainda nunca tinha tido a oportunidade. E pronto, e tenho sempre um carinho especial por Moçambique. Ok, obrigado, Elizabeth. Elizabeth, conta-nos um pouco da tua história, de onde começaste para até te tornares um product designer. Eu acho que já era designer há muito tempo, eu não sabia. E se calhar começou na escola. Então, no 7º, 8º e 9º ano, tinha um computador em casa. E quando era para fazer trabalhos, eu tinha impressora e computador. Então, os meus colegas pediam sempre se eu podia imprimir, se eu podia fazer o cartaz. E eu também era muito boa a desenhar. E pronto, então era sempre, quando tínhamos um trabalho de grupo ou alguma coisa para a turma, eu é que fazia os flyers, eu é que fazia a parte criativa, os cartazes na escola. Só que nunca me tinha percebido que isso podia ser uma profissão. Depois, quando comecei a estar mais tarde a fazer música, também tive a necessidade de fazer o meu site, fazer o site de uma comunidade de música e depois, quando passei a trabalhar em eventos ligados à música e também interessava mais em fazer o site do evento, o cartaz do evento, do que propriamente organizar. Mas eu nunca me tinha percebido, até aí, que eu era designer. Foi preciso alguém me dizer, olha, já reparaste que este talento aqui. O teu talento é mais para isto e nem és assim tão boa a organizar, porque eu não era nada boa a organizar eventos. Mas eu não sabia, eu achava que era. Mas... Atualmente, a Elizabeth conta com quantos anos de experiência? Assim, é isso. Eu acho que a trabalhar profissionalmente já deve ir uns 7, 8 anos. Profissionalmente. Então, nesta caminhada desses 7 ou 8 anos, há muitos projetos que passaram pela Elizabeth. Poderia, por favor, partilhar alguns projetos e tentar dizer ou deixar aqui quais foram os marcos mais importantes de cada projeto? Eu comecei primeiro por WordPress. A minha primeira experiência foi fazer sites em WordPress e depois acabei por trabalhar para uma agência em que basicamente as pessoas enviavam o design e eu transformava aquele design num site WordPress. Depois disso foi quando começou a surgir o front-end development e eu acabei por estar a fazer trabalhos de freelance para vários clientes europeus e portugueses, alguns sites também ligados à música, outros de startups. Depois acabei por trabalhar para uma startup que era de um fotógrafo americano e essa startup, o produto nunca foi acabado, como quase todas as startups. Depois dessa startup acabei por ir para uma empresa muito grande em Portugal, que é a NOS, que é uma empresa de telecomunicação, e aí na NOS é que se calhar também aprendi um pouco mais o que era o UX design. Até aí fazia design, mas não tinha muita consciência o que era user experience. Depois daí é que eu comecei a ver, ok, realmente isto user experience é importante, não é? Porque até aí eu preocupava mais com a parte visual, queria mais ter um produto bonito do que propriamente funcionar bem, se calhar. Então aí percebi-me, ok, isto é UX design, depois daí acabei por ir para Dublin e fui para uma empresa que era ligada a sistemas de pagamentos de bancos, que o produto era muito, nós cá em Portugal dizemos muito secante, né? Muito boring. E depois disso acabei por ir para uma empresa porque eu achava que não tinha nada a ver com bancos, eu não gostava muito desse tipo de design, era muito sério. E eu queria muito ir para uma startup
Então acabei por ir para uma startup ligada ao cinema. E depois dessa startup ligada ao cinema, achei que não queria mais estar em startups. Nunca mais disse, não, startups não são para mim. Então quis ir para uma empresa de novo mais corporativa e acabei numa empresa ligada à saúde. Oh, E depois disso já estava há 4 anos na Irlanda, em Dublin, e queria voltar para Portugal. E aí então fiquei à procura de um trabalho que fosse remote ok. e pronto, e tive a sorte então de ir parar ao Elastic, que é onde estou a trabalhar agora. Boa. E também com isto tudo, pronto, também sempre tive os meus projetos mais open source e pronto, e fazer os meus projetos pessoais e também pelo meio alguns projetos com outras pessoas. Estive durante algum tempo envolvida numa startup que acabei por perceber que era algo que eu não queria fazer e era ligada à música. E pronto, e tenho o meu projeto que é o React Kawaii e é isso. E também tive há algum tempo atrás um projeto com a minha irmã e outras amigas, a Sofia, que era as Meninas Geeks, que era uma plataforma Ok. para dar voz às mulheres. Mas não era especificamente só mulheres ligadas à tecnologia, era para todas as raparigas e mulheres que se considerassem geeks, que tivessem algum interesse por tecnologia, não necessariamente tinham que fazer algo ligado à tecnologia. E acabávamos por dar vozes, podia ser uma cantora, podia ser uma professora, e as pessoas acabavam por falar como é que usam a tecnologia no seu dia a dia, que apps é que usam mais. E foi um projeto interessante. Foi um bocado antes de eu ir para Dublin. Chegámos até a fazer um evento que foi uma competição de Mortal Kombat, em que eu fiz essa competição que era mesmo só para eu ganhar, que eu gostava muito de jogar Mortal Kombat. Calma. E pronto. E foi interessante, foi um projeto muito interessante e eu acho que em todos esses projetos o mais interessante é porque acabamos por conhecer muitas pessoas que depois mais tarde conheci muitas pessoas que estão a fazer esse projeto e que até hoje continuo a fazer projetos com essas pessoas. Ok, boa. Diga uma coisa. A Elizabeth gosta de trabalhar com outros designers? Pois, depende. Eu acho que não tem a ver com se eu ser designer ou não ser designer. Eu acho que é mais. Ok, Eu gosto de trabalhar com pessoas, mas tem que ser as pessoas certas. E ok, acontece que há muitos designers que é complicado trabalhar, assim como há developers, assim. Eu acho que gosto de trabalhar quando nos complementamos. E eu, por exemplo, nesta empresa em que estou a trabalhar, no Elastic, trabalhamos muito bem equipas porque definimos logo desde o início o que é que cada pessoa vai fazer. Então, se eu estou a trabalhar, se eu vou fazer a parte mais visual e outra pessoa ok. está a fazer mais a parte de UX, vai dizer, ok, isto vai ser assim, e eu depois vou transformar aquilo, vou fazer o visual design. E quando as coisas são bem definidas, corre bem. Agora, quando, por exemplo, recentemente eu ajudei num projeto e eu fiz todo o design, que era para uma conferência, e as pessoas já às tantas mudaram o logo. E eu fiquei assim um bocado, mudarem o logo, o que é que o logo não tem, o que é que o Bem, logo tem que não está bem. Mas depois as pessoas darem a explicação, não, porque mostramos outras pessoas e achamos que este logo funciona melhor. E eu aceitei. Eu acho que é tudo uma. Não me importa trabalhar com outros designers, mas é tudo uma questão de quando trabalharmos, definirmos de o que é que cada um vai fazer, de respeitarmos também o trabalho do outro. Eu já tive, por exemplo, no passado, colegas com quem não trabalhei bem, e muitas vezes esse problema de não trabalhar bem com esses colegas
devia-se ao facto desses colegas, normalmente em posições superiores, não aceitarem, quererem que fizéssemos tudo à maneira deles. E eu mesmo hoje, complicado. quando trabalho com outros colegas meus, eu sei que aquela pessoa não vai ser como eu. Não é? E eu não posso, tenho que aceitar, ok, esta pessoa tem este design, e eu aceito, ok, chega um ponto que eu digo, está bom, não é? E às vezes há pessoas que não conseguem aceitar isso. Tentam, até que nós estamos a fazer realmente o que eles querem, de tal forma que já não é. E eu, quando é assim, não gosto. Ok. Sendo a área de design, é uma área de criativos, mas a criatividade nem sempre vem. Yeah. Então, eu gostaria de saber onde buscar inspiração. Eu, No caso de tens um projeto, recebes um projeto para fazer X e Y e não sabes por onde começar, onde buscar inspiração. qualquer projeto que eu começo, primeiro faço muita research. A fase número 1 é sempre procurar coisas idênticas e às Ok? vezes até não precisa de ser parecido, porque às vezes vamos trabalhar algo, por exemplo, recentemente eu tive um dos produtos que eu trabalho chama-se Kibana e dentro do Kibana existe uma aplicação de mapas, para criar Ok? mapas. E eu, claro, que não percebia nada de mapas. Percebia como qualquer pessoa comum o que é um mapa, mas não o que é um mapa dentro da Data Visualization. Como é que tu podes criar um mapa, por exemplo, agora isto da pandemia e disto do Covid-19, né? Muitas pessoas estão a usar mapas e, o mapa com o data dentro do mapa, não é? Para dizer, olha, isto é o número de infectados e até aí, como é que eu podia criar então um UI com o mapa e ajudar a equipa de mapas e a determinada altura eu tinha que reconhecer, eles sabem mais que eu, não é? Ok? Quem sou eu para dizer a estas pessoas que estudaram cartografia que é assim, não é? Ok? Então, o primeiro passo é research, aprender, Ok? e tive muito tempo a aprender com outras aplicações de mapas, com a própria aplicação deles de mapas do Kibana, a ver tutoriais, como criar um mapa, como meter dados dentro do mapa, o que é... Eu sabia pequenas coisas, mas não tinha especificamente a ver com mapas, mas com todo o data visualization já é algo que eu trabalhei no passado, então algumas coisas que eu já sabia, não é? E pronto, e então sempre que eu vou trabalhar algo, tinha algo que eu tinha que ajudá-los e por acaso consegui resolver e no final senti muito contente com conseguirmos alcançar, mas para conseguir chegar a alcançar o que conseguimos, eu tive que procurar muito e inscrever-me noutras aplicações de mapas, usar, ver como é que eles resolveram, no Twitter ver o que é que outras pessoas estavam a fazer, YouTube ver vídeos. E interessante, quando eu comecei a trabalhar nisto, foi quando surgiu esta pandemia. Ok? E tanta gente começou a lançar mapas online e eu comecei a ver com outros olhos os mapas. Uau! E até comecei a dizer aos meus colegas, olhem como eles resolveram isto. Olha como é que neste mapa isto está resolvido. Então qualquer coisa que eu vou trabalhar antes, primeiro começa com research. Ok? Às vezes nem precisa estar 100% ligado ao que estás a trabalhar, pode ser algo semelhante. Por exemplo, eu vou trabalhar numa aplicação de mapas e se calhar a resposta idêntica pode estar numa aplicação de finanças. E pronto, e às vezes eu vou procurando patterns. E às vezes também não consigo encontrar, não é? E pronto, mas ao colecionar tudo, ideias, cores, patterns, meto tudo crio um Figma. E no meu Figma eu organizo diferentes páginas. Uma que eu chamo que é o design, onde vai estar o design final, outro que eu vou ter user flows, outro que é só o meu research, em que vou ter um monte de screenshots de coisas
notas e coisas que vou anotando. Outro que eu chamo unused é os screens que no final vão para o lixo, mas eu não gosto de apagar totalmente, então meto naquela página de unused things e pronto. E é um bocado assim. Ok. Visto que nesta pergunta de onde buscar inspiração, pude notar que tocou alguns pontos ligados ao processo criativo, do início até o fim, neste caso. Eu gostaria de saber qual é o processo criativo da Elizabeth e quais são os passos que consideras mais importantes. Para mim, o passo mais importante é mesmo o research. E eu noto que muitas vezes, e isto é o que acontece muitas vezes quando somos designers júniores, não pesquisamos bem. E vejo muitas vezes quando estou a trabalhar com uma pessoa que não é designer e essa pessoa está-me a dizer vamos fazer assim. E eu, que no passado já tive o mesmo problema, não é? Já sei que aquilo é um erro e eu digo, olha, mas este pattern que tu estás a dizer já vai ter este problema. E eu já consigo antever alguns problemas. Então, muitas vezes nós, quando fazemos essas pesquisas, ou quando não quisermos pesquisar, às vezes acabamos por chegar a erros que já foram resolvidos noutras aplicações. Então é muito importante, para mim um dos passos mesmo mais importantes é essa pesquisa, porque montes de coisas que estamos a fazer já tiveram resolvidas e às vezes é só encontrar e até resolver melhor. Então eu passo mesmo muito tempo, horas, de volta de tentar encontrar a melhor forma. E depois, então, de eu encontrar a melhor forma, às vezes mostro aos meus colegas a dizer, olha, eu gosto muito desta forma. E às vezes não precisa ser o produto exatamente igual, mas, olha, encontrei este pattern, eu acho que isto resolve, o que é que achas? Às vezes as pessoas, uau, nunca tinha pensado nisso. Não é? E às vezes não encontramos e acabamos por ter que inventar. E aí está, eu acho que depois a comunicação também é muito importante. Depois dessa research mostrar outras pessoas. E acontece muito, eu sozinha acho que funciona bem, é perfeito. E às vezes mostram uma pessoa e a primeira pergunta que a pessoa faz, eu já vejo pela pergunta que não funciona. Que aquilo não funciona. E às vezes diz, pronto, eu já percebi que não funciona. E a pessoa diz, não, mas explica-me. Eu disse, pois, esse é que é o problema. Eu ter de te explicar. Não é? E é isso. E pronto, e depois então dessa fase de pesquisa, mostrar é muito importante e depois temos essa toda interação de a outra pessoa dá o feedback, nós corrigimos, corrigimos. E também eu acho que outra coisa muito importante é definir quando é que está fechado. E, por exemplo, no Elastic, nós somos muitas pessoas a trabalharmos juntas e nós temos deadlines. Porque vamos ter releases. Por exemplo, agora vamos para a release 7.8, que já devia ter sido fechada, e até 7.8 há coisas que têm que estar fechadas. E nem sempre tudo vai ser perfeito. E às vezes nós temos que pensar como pequenos passos. Por exemplo, se eu estou a trabalhar com a equipa de mapas e eu digo, olha, este é que é o pattern que vamos fazer, e eles implementam e o design não ficou bem implementado. Mas a pattern está lá. Sei lá, eles não meteram bem os espaços, aquelas coisas que os designers é que veem, este espaço não está bem. Mas eu tenho que aceitar, ok, isto é agora para o 7.8 e para o 7.9 eu vou corrigir o design. E pronto, e são pequenos passos. Eu acho também um grande problema quando somos júniores, e eu quando era júnior, isto acontecer, eu não ia dormir. Eu não conseguia ver um design mal implementado. Ficava mesmo chateada, tinha que estar tudo show off e brilhar. Depois chega uma fase que a pessoa já trabalhou tanto tempo nisso que tu já aceitas erros, que tudo é um processo em construção e é tudo aos poucos. E por exemplo, então quando trabalhamos neste tipo de empresas grandes,
um design pode levar 6 a 7 meses até a sua forma final. E temos de ter muita paciência. Sim. Ok. Puxando os 7 anos de experiência da Elizabeth, quais foram, ou quais são, podem ainda existir, quais são as dificuldades que por ti enfrentadas nesta carreira como designer? E Para como mim, ultrapassaste mesmo? um dos grandes problemas foi quando eu comecei antes de fazer design, eu pronto, acabei, como eu já disse, estar numa empresa em que era WordPress developer. E depois, quando isso do WordPress começou a acabar e as pessoas começaram todas a virar-se mais para o JavaScript e a deixarem de fazer sites PHP e WordPress, eu acabei por me tornar UI developer. E fazia coisas de início muito mal, não é? Muito júnior, com jQuery e depois aos poucos fui aprendendo e aperfeiçoando o meu código, mas eu a determinada altura eu percebi que eu queria ser designer. Ok. Porque sempre que eu tinha que fazer algo de development e tornava-se muito complexo, eu não gostava. Eu começava já a ter vontade de sair daquela empresa, de isto é muito complexo para mim, não é que eu não conseguisse, mas não era algo que eu quisesse fazer. Então, para mim, o que foi mais difícil foi sair, deixar de ser developer. Como é que eu, no meu currículo, tinha aquela palavra lá no meu currículo, UI developer, e sempre que eu tentava um trabalho de designer, nem sequer era chamada para a primeira entrevista. Porque as pessoas não me viam como designer. Designer, ok. E pronto, mas tive sorte que hoje em dia já há empresas como a Elastic e outras empresas que estão à procura de designers que também sabem código. E pronto, e foi aí que eu encontrei então o que eu realmente era, né? Uma designer que sabe código e agora quando nesta última fase eu procuro trabalho foi esse tipo de design que eu procurei. E pronto, e para mim isso é que foi sempre o mais difícil, foi sair, porque é muito difícil quando nós começamos de uma forma, por exemplo, se tu começas como graphic designer e agora queres ser UX designer ou queres ser UI, como é que tu deixas de ser graphic designer? As pessoas vão dizer, não tens experiência, aqui fazias capas de livro, olha que isso, pronto, é um bocado chato e também acho que uma das formas de sairmos desse rótulo é o nosso tempo livre, usar o nosso tempo livre para então fazer esses projetos. E foi um bocado o caso dos trabalhos que eu fiz fora do meu trabalho, não é? Sem ser então UI developer, que me possibilitou ter então um portfólio mais de designer, que era o que eu realmente queria. Ok. Ok. Como medir o sucesso como é que a Elizabeth normalmente mede o sucesso dos seus projetos ou designs? Para mim é quando as pessoas usam e conseguem usar e ficam felizes quando sentem-se gratas. Por exemplo, deste último trabalho que fiz para a equipa de mapas, nós tínhamos lá um botão que ninguém sabia o que é que aquele botão fazia. A primeira vez que usei o produto, eu também perguntei, mas o que é este botão? Aquilo era um botão com um ícone de link. E o botão, quando fazias over, aparecia uma tooltip que dizia Dynamic. Pronto, e todas as pessoas, e eles, nós estamos há muito tempo a tentar resolver isso, ou tentar resolver isso. E eu, claro, também não sabia como resolver. E lá comecei a minha research, a pesquisar outros produtos, até que cheguei a um design que finalmente eu disse, eu acho que isto pode funcionar. E mostrei-lhes, e eles, uau, não, isto funciona, eu consigo usar. Mostrei a outras pessoas, sim, eu acho que isto dá para usar. Depois tivemos dentro de Elastic há pessoas que só tratam da parte, são technical writers, que ajudou-me então,
porque eu depois às tantas também acabo por também ter este background um bocado como developer e às vezes acabo por não saber escrever para pessoas comuns. Então, quando criei o produto, tinha criado uma drop-down que era static e by value. E este static e by value também era muito complexo. Então foi uma colega technical writer que depois então corrigiu essa parte de by value e static e chegamos a um UI fácil de usar. Ok. E com isso então senti que conseguimos em equipa alcançar algo fácil de usar e depois quando finalmente, porque no Elastic as coisas são muito rápidas, então isto saiu no release 7.6 e nós às vezes não fazemos user testing antes. Aquilo foi o que eu achei que podia funcionar e eles acharam que ia funcionar. E só depois de metermos, de sair com a 7.6, a release 7.6, é que começamos a receber feedback. E depois de ver o feedback, foi muito positivo e foi tipo anunciado como destaque quando lançaram essa versão e várias pessoas, finalmente consigo usar isto e várias pessoas vieram dar os parabéns e pronto, eu acho que para mim o sucesso é avaliado assim, quando as pessoas conseguem usar facilmente, conseguem perceber o que é para fazer e é isso, quando a tarefa é simplificada. Ok. Tendo em conta que a comunicação é um fator muito de extrema importância quando falamos de trabalhos em grupo, de uma team de designers, ou copywriters, social media, art directors, and so on. Como é que como é que a Elizabeth transmite as suas ideias para gestores de projetos ou para os outros colegas do tal grupo do projeto? Normalmente eu mostro tudo através do Figma. E quando eu tenho que apresentar uma ideia, uma coisa que eu gosto sempre de fazer é mostrar como é que eu cheguei à ideia. Porque às vezes quando mostramos já a ideia final, as pessoas ficam com dúvidas e dizem, porque é que não tentaram como o produto tal, ou porque é que não fazes desta forma? E às vezes nós já tivemos desse processo e já sabemos porque é que não estamos a fazer daquela forma. Então quando eu começo a apresentar uma ideia a project managers e outras pessoas que vão developers, vão trabalhar naquele design, começo por mostrar então primeiro o processo criativo. E eu digo, se eu fiz research, eu digo, olha, esta foi a research que eu fiz, estes foram os produtos que eu tive a ver, gostei muito desta pattern, mas acabei por chegar à conclusão que esta pattern era melhor e explico o porquê. Okay. Porque é que aquilo funciona para o nosso caso. Claro que uma pessoa está sempre aberta a discussões e a ideias. E depois, pronto, depois de explicar esse processo todo, como é que cheguei ali, o porquê daquelas patterns, e às vezes até posso mostrar só as wireframes, e depois é que eu mostro, ok, esta é a minha versão, que nunca é a final, não é? Depois ainda as pessoas vão comentar. Esta é a versão que tenho neste momento e mostro. E depois deixo as pessoas abertas a comentar. Vocês podem vir aqui ao Figma e podem comentar. Depois também depende. Por exemplo, há um produto que eu trabalhei recentemente que ainda não começou a ser implementado, mas que é um Markdown Editor. E esse Markdown Editor, eu comecei primeiro por pesquisar todos os Markdown Editors que existem neste momento no mercado, se bem que já havia uma grande preferência por todos do Elástico para um Markdown Editor semelhante ao que o GitHub usa. Mas claro, como designer, não queria chegar ali, limitar-me e imitar. Fazer um copy-paste, claro. Então o que é que eu fiz? Pensei, ok, qual é que é o use case para o Markdown Editor dentro do Elastic?
E chegamos então à conclusão que esse Markdown Editor ia ser usado para as equipas que estão a falar com clientes. Por exemplo, um cliente que tenha um issue vai abrir então um caso, e vai lá se calhar meter um screenshot e vai meter uma parte do código que tem um erro, e pronto, era para isso então que eles precisavam. E então o que é que eu fiz? Criamos um documento de specs. Esse documento de specs, descrevemos tudo o que achávamos que aquele Markdown Editor ia ter. Enviamos para várias equipas dentro do Elastic, e todas as equipas podiam então comentar com o seu use case, para que eles queriam o Markdown Editor. Depois, uma coisa que eu criei foi não sei quantos user flows para diferentes apps dentro do Kibana. Ok, para esta app eles vão usar este Markdown Editor desta forma. Noutra app de Data Visualization, eles vão usar para comentar a Data Visualization. Numa equipa de segurança, de security, eles vão usar para abrir casos de erros. Noutra equipa, vão usar também para comentário, e criei todos esses user flows. E depois é que eu fui percebendo, para uma primeira fase, o que é que era o Markdown Editor mais básico, quais é que eram os botões que necessitávamos, e tudo precisávamos. E depois cheguei então ao design final. Ok, este é o design que eu acho que é com tudo que precisamos, e no specs expliquei tudo. E é isso. Não nem sei bem qual era a pergunta, sinceramente. Ok. Tendo em conta que a área de design não é estática, como se manter atualizado das últimas tendências do design? Eu uso muito o Twitter. Ok. E sigo muito outros developers, designers, e normalmente eles estão sempre a pesquisar, a partilharem coisas, de coisas que estão a fazer, produtos que estão a ser lançados no mercado. Também uso muito o Dribbble, mas o Dribbble não uso da mesma forma que o Twitter. Acho que no Twitter acabo por estar mais atualizada do que é que outros developers e designers estão a fazer. Enquanto que no Dribbble eu acho que é mais visual, mas acaba por mostrar um bocado onde é que o design, em termos visuais, está a seguir. Porque a determinada altura os designs começam-se a tornar muito idênticos. Principalmente quando trabalhamos este design de produto, este tipo de produtos como o Kibana, que são produtos muito ligados a dashboards. Há um tempo atrás eram todos muito parecidos com o Bootstrap, não é? Um tipo de botão. E agora eu estou a reparar que mesmo nós dentro do nosso produto, no nosso design system, está a ficar um pouco... o próprio Facebook, o Google, está agora a atualizar os botões e o design, o Instagram, está tudo a ficar um bocado mais arredondado, e sem querer acabamos todos por seguir essas tendências, porque acabamos por ver o que outras pessoas estão a fazer. E pronto, é isso. Eu acabo por... mas acabo muito... Eu acho que o sítio que me influencia mais e que eu acabo por seguir tendências é no Twitter. Por exemplo, eu antes trabalhava com Sketch e ouvia muitas pessoas a falarem do Figma, e eu já tinha uma grande curiosidade. Só que na empresa eu tinha a licença do Sketch e não tinha sentido mudar para o Figma. E quando fui para o Elastic, perguntaram-me, ok, que ferramenta é que queres usar, que eu podia escolher. Eu podia continuar com o Sketch, e reparei que nós usamos o Slack, e reparei que dentro do Slack já tínhamos um grupo de Figma, e eu fui lá e disse, estou a pensar se calhar usar o Figma. E disse, sim, era fixe para sermos mais pessoas a usar o Figma. E pronto, eu decidi arriscar, olha, vou usar o Figma. E eu disse, eu quero então usar o Figma, e comecei a aprender, mas foi muito por também ver pessoas no Twitter a dizerem que desde que mudaram para o Figma, que trabalhavam mais depressa. E de início, quando comecei, por exemplo, a usar, claro que estamos habituados a outra ferramenta,
e sentia que o Figma tinha muitos mais bugs, só que agora estar a usar, ainda bem que estou a usar, porque é muito mais fácil de partilhar ideias. Porque tudo que fazemos dentro do Figma podemos depois partilhar com um link para outras pessoas verem, as pessoas podem comentar. E pronto, eu acho que mesmo, por exemplo, em termos de frameworks, por exemplo, agora muitas pessoas estão a usar Tailwind, Gatsby e, por exemplo, a nível de design, há muitos design systems que as pessoas falam e eu acabo por estar a par disso tudo do Twitter. Ok. Pude perceber que a maioria dos projetos em que a Elizabeth está envolvida estão mais estão mais na área digital. Corrija-me se estou errado, se estiver errado. Podes repetir? Eu disse que pude perceber que a maioria dos projetos em que a Elizabeth faz parte, ou participa neste caso, são mais da área digital. Sim. 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 Gostaria de saber qual é o programa ou aplicativo favorito da Elizabeth e por que é que este programa ou aplicativo está na lista dos favoritos. Eu tenho dois, que é primeiro o Figma. Ok. Acho que já falei o quanto gosto do Figma. E depois o GitHub. Se bem podemos pensar como é que o GitHub pode ser uma ferramenta de design, porque não é. Ok. Mas eu acho que para o meu dia a dia, para o meu trabalho estar bem feito, a forma usar o Figma para partilhar as ideias, para fazer parte visual, e depois o GitHub quando os developers começam a implementar, ou até se eu começo a implementar, poder ver a parte de código, como é que está a ser feita, poder comunicar, poder também seguir o desenvolvimento. Para mim é muito importante, porque quando eu sigo a parte de desenvolvimento, consigo também logo perceber se há coisas que vão ficar bem ou mal. Há decisões também que nem sempre conseguimos antever só com uma ferramenta estática, e o Figma é uma ferramenta de design estático, não é? Porque quando fazemos um design nem sempre conseguimos antever todos os estados, um error state, um warning state. Há muitos estados que às vezes não vamos desenhar tudo, muitas vezes não temos tempo. Por exemplo, se temos uma release em 2 semanas, em uma semana, não podemos fazer design para todos os use cases. Então depois essa parte eu complemento no GitHub. Tento seguir lá e muitas vezes só abrir, porque o código já está lá e eu posso correr aquele código no meu computador, não é? Localhost, e consigo já ver, ok, está a ser desenvolvido desta forma, e começo a usar e às vezes, ok, está a faltar isto, ou deixa-me ajudar nisto. Então acho que estas duas ferramentas para mim no meu dia a dia são muito importantes e permitem que o meu trabalho fique bem feito. Boa. Face à pandemia que nos assola agora, a Covid-19, muitos profissionais estão sendo obrigados a trabalhar remotamente. Conte-me da tua experiência, sobre a sua experiência, sobre o trabalho remoto, e o que você acha que deve ser considerado para que a qualidade das entregas continue a ser as mesmas. Pronto, a empresa que trabalho é remote. Ok. Mas antes de trabalhar numa empresa remote, já trabalhei em empresas que não eram remote e às vezes já tinha acontecido situações, mesmo na Irlanda, em que havia, por exemplo, uma tempestade e um alerta amarelo, um alerta vermelho e ninguém podia ir trabalhar e trabalhávamos através de casa. E às vezes o que eu sentia é que há empresas que não estão preparadas para trabalhar remote.
para trabalhar remoto, as próprias empresas têm que ter certas ferramentas. Por exemplo, tem que ter um Slack ou algo semelhante, tem que haver certas regras. Se vamos ter uma conversa, se vamos ter uma reunião, as pessoas têm que usar a câmara. Por exemplo, acontecia na minha empresa anterior que ninguém usava, quando trabalhávamos de casa, as pessoas não usavam câmara e às vezes sentia que eu nem sabia com quem estava a falar ou não havia sequer uma conexão. E depois a própria empresa anterior em que eu trabalhava bloqueava muito a forma, tínhamos VPNs e uma data de complicações que às vezes trabalhar de casa eu nem conseguia aceder a certas ferramentas e tínhamos que ligar para o helpdesk, era muito complicado, ou seja, a própria empresa não estava preparada para o trabalho remote. O Elastic já é uma empresa que a própria empresa é distributed, ou seja, trabalhamos de vários países do mundo e a forma que foi pensada é pensada mesmo para trabalharmos remote, as ferramentas que temos, os cursos que fazemos. Temos sempre o one-to-one e eu acho que isso é muito importante. Eu, todas as semanas, tenho uma hora de conversa com 2 dos meus managers e às vezes nós não falamos de trabalho porque às vezes não há assim um trabalho que... Ou seja, eles não precisam 100% saber especificamente o que é que eu estou a fazer. Mas nesse one-to-one às vezes estamos a falar da nossa vida e eu acho que é muito importante para conhecermos os nossos colegas e para sentirmos que as pessoas preocupam-se connosco, que estamos num ambiente também empresarial e de trabalho. Então eu acho que parte muito das empresas têm que saber como criar um trabalho remote, não é só dizer somos remote. E por exemplo, eu antes até dessa empresa na Irlanda, que eu estou a dizer que às vezes era complicado trabalhar de casa, eu já estive numa startup, que era uma startup que mudou-se para Berlim e na altura as pessoas não eram portuguesas, mas estavam em Lisboa. E na altura eu era developer e junior e fui contratada para ajudar nessa startup. Mas nós não estávamos preparados para trabalhar remote. Então quando eles mudaram-se para Berlim, deixou de funcionar, o nosso trabalho deixou de funcionar. Porque ninguém me perguntava o que é que eu estava a fazer, podia ser de 1 a 2 semanas. Eu às vezes sentia-me perdida e dizia, já fiz isso, e enviava o que já tinha feito. E parece que não havia um feedback. E passando 1, 2 semanas, 3 semanas ou uns meses, começamos a perceber que não funcionava. Eu, a determinada altura, sentia que recebia um ordenado, e se calhar para muitas pessoas seria bom receber um ordenado e sentir que não fazia nada. Inicialmente até era bom, mas depois com o tempo achamos estranho que aquilo não está a funcionar. Então eu acho que para haver então um bom trabalho remote tem que parte da própria organização da empresa. Tem que estar muito bem organizado. Segundo, as pessoas têm que saber comunicar. É muito importante haver sempre feedback. E o feedback tem que ser rápido. Se eu faço algo e eu envio o link, eu não posso esperar por feedback 3, 4 dias. Porque senão o meu trabalho vai ficar muito tempo parado. Temos que todos tentar fazer um esforço de comunicar rapidamente. Então, se alguém envia-me algo em que eu tenho que dar feedback, eu tento ser rápida. E nós, por exemplo, no Elastic, tentamos que, como são vários países, eu trabalho muito com pessoas que são dos Estados Unidos e sou a única que está na Europa. Então, sempre que outras pessoas fora da minha equipa fazem perguntas e é de manhã, sou eu que respondo. Então, é muito importante que os meus colegas dos Estados Unidos começam a acordar, já perceberam que eu já respondi algumas coisas e eles depois dão continuidade muitas vezes ao meu trabalho. E pronto, e a pessoa tem que sentir então que existe esta coordenação de equipa. Também temos sempre reuniões de equipa, todas as sextas-feiras, depois tenho 2 one-to-one, depois temos às vezes all hands com a empresa toda, às vezes com a equipa de Kibana toda, com a equipa do Design System toda. Depois há outros grupos, grupos só de mulheres, grupos de música, e as pessoas vão combinando coisas. Por exemplo, agora estão a combinar uma jam,
online de música, combinam, ok, vamos, se alguém está com um problema, não consegue resolver algo, às vezes não tem nada a ver com o que eu estou a trabalhar, mas essa pessoa pode criar uma reunião aberta e dizer, olha, eu estou com este problema, não consigo resolver, alguém quer entrar no Zoom e tentar resolver isto comigo? Ou às vezes alguém recomenda alguém, às vezes outras pessoas acham que tu tens algo em comum com outra pessoa e apresentam-te. Às vezes no Slack alguém, um colega teu diz, olha, há esta pessoa que também gosta muito de música, ou esta pessoa que tem um projeto pessoal muito parecido com outro projeto teu, se calhar devias falar com ela, e tu vais falar, olha, disseram para falar contigo, porque temos em comum isto, isto e aquilo, e depois começas a falar e tornas-te amigo e até dessas parcerias e dessas coisas é que depois até nascem muitos projetos para a própria empresa, tipo projetos que ninguém pediu. E, por exemplo, no Elástico, um produto como o Kibana ou outros produtos open source dentro da empresa nasceram porque pessoas conheceram-se e sentiram que tinham que resolver algo e tiveram então a ideia de juntos criar algo. E eu acho então que há empresas que eu sinto que ao trabalhar por Elástico funciona muito bem, trabalhar remote, e noutras que trabalhei que não funcionava. Então eu acho que cabe muito à empresa e também a nós próprios que temos que comunicar muito. Ok, obrigado. Vamos passar para a nossa última pergunta, infelizmente. Esta pergunta tem muito a ver com o tema dos nossos meetups. Então, aqui vai a pergunta. Elizabeth, como é que é feito o design na lusofonia? Design na lusofonia. É. Por exemplo, uma boa pergunta. Deixa-me pensar. Eu acho que o design na lusofonia. Eu acho que o design é uma coisa global. Claro que o nosso background e a nossa cultura influencia muito. Eu própria sinto, por exemplo, podes ver pela minha t-shirt e pelo meu background, as coisas que eu gosto estão muitas vezes ligadas à África. Eu gosto muito de capelanas. Gosto muito de capelanas, de azulejos, desse tipo de patterns. E então eu acho que o meio em que crescemos e vivemos acaba sem querer porque condicionar o nosso design. Por exemplo, eu dou o exemplo de uma das startups que eu trabalhei, está ligado a uma startup que eu trabalhei, que era ligado ao cinema e tinha funding de uma empresa chinesa, o Alibaba, e por eu ter colegas chinesas, nós acabamos por tentar seguir um design mais idêntico ao design da China. E na China eles usam um design com muitos emojis, kawaiis e todo esse tipo. É um design feliz, não é? Que tem. Enquanto que na Europa o nosso design é um bocado mais. Sei lá, se trabalhas para um banco, o teu banco não vai ter um botão com um sorriso. De facto. Ou mesmo se faz um produto de cinema para a Europa, o teu botão vai ser um botão normal. Agora, para a China, o teu botão pode ser algo feliz. O teu design pode ter muitas coisas, muitas ilustrações. E até foi por causa disso que nasceu o meu projeto Yad Kawaii, por essa influência da China. Então eu acho que o meio em que estás acaba por, sem querer, as cores que usas influenciarem muito o teu design. Eu acho que certamente que em Moçambique, Angola, Cabo Verde e Portugal, o design é um bocado diferente do design que eu via na Irlanda. Não, ok. E eu acho que até, por exemplo, em Portugal, a nível de design, isto é uma coisa boa, estamos muito, e até no Brasil, em Moçambique,
estamos mais avançados, por exemplo, com o design irlandês. Eu, quando vou a um site de telecomunicações de Portugal, da NOS ou da MEL, e se for um site de telecomunicações na Irlanda, os nossos sites, a nível de design, são muito mais à frente. E mesmo o próprio design de produto, somos muito bons. Acho que somos muito bons. E é um outro background, acho. E tudo acaba sem querer por influenciar. Eu, por exemplo, gosto muito destas coisas, estas vires atrás, máscaras, e plantas, e cores. Ok. Então, como eu tinha dito, esta era a última pergunta. Vamos agora para a sessão de perguntas e respostas. Deixa-me só ver aqui. Tenho uma. Deixa-me, consegues ver aí? Consigo. Toda ela completa? Sim. Consigo. Ok. Então, o Adélio diz: um dos maiores brados dos designers tem sido de terem devidamente segmentadas as suas atividades dentro de uma agência ou um projeto em concreto. Isto é, se fui contratado para maquetizar livros, foco-me nisso e não também em códigos, design de marcas ou até em fazer ilustrações simultaneamente. Para si, quem deve resolver este paradoxo que nos coloca às vezes em multitarefas, máquinas, diga-se de passagem, o valor monetário no contrato ou basta o amor à camisola para assim trabalhar? Ou se existe também uma outra saída? Pois, eu acho, não sei, eu no meu passado sempre acabei por estar. Eu acho também tem um bocado também cultural. Eu noto, por exemplo, em Portugal, quando somos contratados como, sei lá, designer, se calhar agora já está a mudar um bocado, mas quando eu era designer em Portugal ou developer, tínhamos de fazer um bocado de tudo. Ok. E quando fui trabalhar para a Irlanda, já é um bocado as empresas, sei lá, seres contratado para ser developer, és developer, seres contratado para front-end, é só mesmo front-end, é muito específico. E em Portugal, só era contratada, e muitas vezes fui contratada como developer e acabava também a fazer design e mais alguma coisa. Até se tivesse a fazer um cartaz para ser impresso, eu te fazia. Se tivesse que. Não há ninguém para fazer contabilidade, se claro que estou a exagerar, mas se calhar acabava por fazer. E eu acho que às vezes isso é um bocado. Pronto, é sempre um bocado difícil como é que dizemos não. Né? Se estamos numa empresa e contratam-nos e temos que fazer um bocado de tudo. Agora, como é que. Infelizmente, eu acho que isso é quando somos júniores. Ok. Se calhar começa por aí, fazemos primeiro um bocado de tudo. Tudo. E depois, com anos de experiência, também já começamos, se calhar, a conseguir aquele tipo de trabalho mais especializados. Já podemos, se calhar, começar a escolher mais, mas infelizmente, quando temos as nossas primeiras oportunidades, não podemos dizer não, muitas vezes. Ok. Mas o fato de ser júnior justifica justifica o fato do empregado, neste caso, ser multitasking? Para mim, não. Não é? Só que é o que eu estou a dizer, tipo, depende também muitas vezes da cultura da empresa. Por exemplo, eu numa startup que tive na Irlanda, decidimos que tínhamos que contratar alguém júnior,
mais a nível de dar também oportunidade, não é? Também a pessoa não pode só contratar pessoas seniors. Então decidimos, olha, vamos contratar alguém mais júnior. E foi uma product designer que foi contratada. E foi contratada só mesmo como product designer, e o que fazia era mesmo só aquilo. No entanto, eu quando era júnior em Portugal e fui contratada para uma coisa, acabei por fazer uma data de coisas. E na altura não podia dizer não vou fazer, porque só fui contratada para ser isto. Não é? Não dava. Mas pronto, eu acho que é muito a cultura da empresa. Mas eu acho que é bom uma pessoa fazer um bocado de tudo. Claro que também fazer muitas coisas não... Acabamos por não nos especializar em nada, e é também um problema que eu descrevi anteriormente, que quando eu queria só fazer design, no meu currículo, infelizmente, eu não tinha isso só no meu currículo, depois foi difícil provar. Então às vezes é um bocado chato quando somos essa pessoa do faz tudo, não é? Por isso é que eu acho que, para além do nosso trabalho, quando acabamos sem querer nesse tipo de trabalho, muitas vezes não é decisão nossa, precisamos de dinheiro, não é? E acabas por ter um trabalho e se dentro da tua empresa és um bocado ajuda aqui, ajuda ali e não podes dizer não, pronto, se calhar capta-te a ti um bocado depois fora do teu tempo de trabalho, e isto é que é chato, não é? Tentares fazer aquilo que realmente gostas, explorares isso com projetos teus, com projetos para amigos, porque isso depois é que vai possibilitar então saíres desse círculo de fazer tudo, não é? Ok. Visto que já não temos nenhuma dúvida nos nossos comentários, Elizabeth, gostaria de saber se tens últimas considerações. Tens algo a deixar, alguma mensagem? Sim, eu só quero dizer que minha mensagem é que as pessoas, designers, eu acho que hoje em dia há muito tipo de designers e às vezes é difícil, acabamos por seguir um design muitas vezes por moda. Ok. Não é? Por exemplo, eu lembro-me quando o UX design começou, as pessoas começaram a falar mais do UX design, toda a gente queria ser UX designer. Eu acho que uma pessoa tem que seguir o que realmente gosta. Eu lembro-me que eu sempre estive neste intermédio entre código e design. E lembro-me até de um colega meu, eu estar muito preocupada porque eu queria arranjar um emprego e estava a ser muito difícil. E ele dizer, não, se calhar tens que te especializar numa coisa. Tens que escolher. Eu disse, mas porquê que eu não posso estar no meio? E ele disse-me, não, tu não existe estar no meio do design e do código. Ele disse-me isso. Mas felizmente eu continuei a estar entre o design e o código, e hoje em dia já existe este tipo de designer entre design e código. E eu acho que não importa o que façamos, se uma pessoa é boa como ilustradora, ou como visual designer, ou como UX designer, UI designer, a pessoa tem que fazer realmente o que gosta. Claro que para ganhar dinheiro às vezes temos que fazer o que não gostamos, mas continuar a parte de tentar seguir a sua paixão. E eu acho que há sempre espaço para tudo. Mesmo hoje em dia que não se fala muito nos graphic designers, um bom graphic designer vai sempre ser necessário. E a pessoa tem que seguir o que realmente gosta, a sua paixão. E é isso. Fazer o seu portfólio. E vejo outra coisa também, que é muitos designers que não têm sites, que não se promovem, que não se autopromovem. E depois não conseguem arranjar emprego. E é muito difícil também não arranjarmos emprego se não temos nada para mostrar. Então mesmo se nós nunca tivemos a sorte de trabalhar para uma empresa, temos então que construir por nós.
fazer os trabalhos para os amigos. Há muitas instituições sem fins lucrativos que podemos ajudar com designs. Há muitos sites em que pedem ajuda de pessoas. Já o Open Source Design existe com muitas empresas para ajudarem animais e para ajudar não sei, muitas causas em que a pessoa pode fazer então um trabalho não remunerado, que sim, às vezes é chato, mas para começar, se calhar é uma porta aberta. Mais vale ajudar instituições que realmente necessitam. E construímos o nosso portfólio e depois isso vai nos possibilitar então conseguirmos arranjar um emprego. Arranjar um emprego ou arranjar clientes, neste caso. Arranjar clientes. Então, Elizabeth, gostaria de agradecer por ter aceito o nosso convite. Agradecer a todos aqui que estão nos assistindo nesse exato momento e dizer que esta é só a segunda temporada de nossos meetups. Temos mais 4. O próximo meetup será nesta quinta-feira, com o speaker a anunciar. Será um dos speakers do nosso flyer, nosso poster geral. Se forem bem curiosos para saber quem será o próximo speaker, dos 4 que faltam, é só ficarem atentos à nossa página. E eu amanhã ou depois da manhã anunciar. Então, obrigado, Elizabeth, mais uma vez. Obrigada. Obrigado a todos que estão aí do outro lado, mais uma vez. E dou por encerrada a nossa live de hoje. E com promessas de voltar na próxima quinta-feira, à mesma hora. Então, tchau, tchau. Tchau, obrigada. Tchau, tchau.